Capítulo 1686. Desespero eterno. Capítulo 1686. Era como se os três ancestrais Yama estivessem possuídos por um espírito maligno. Aqueles que deveriam estar tentando ao máximo proteger o reino Yama queriam entregá-lo a um estranho. Pior do que isso foi quando Yan Tianxiao decidiu se rebelar contra eles. A primeira pessoa a traí-lo não foi outro senão o filho que ele mais valorizava, aquele que ele mesmo intitulou de príncipe herdeiro de Yama. Nem mesmo em seus sonhos mais loucos ele poderia ter previsto isso. Príncipe herdeiro. Você enlouqueceu? Nono Yamada viu Yanto gritou. Yan Tianxiao correu para o lado de Yan Wu e reuniu seus poderes. Depois de suprimir seus ferimentos no menor tempo possível, ele finalmente se virou para encarar seu próprio filho. Mas ele não disse nada. Não havia raiva em seus olhos, apenas profunda decepção e tristeza. Yan Wu levantou-se lentamente. Seu rosto estava pálido e seu corpo tremia. Quando ela enxugou o sangue no canto dos lábios, ela olhou para Yan Ji com olhos que pareciam estar cuspindo fogo. Yan Ji. Esta foi a primeira vez que ela se dirigiu ao irmão mais velho pelo nome dele. Seu animal. Uma série de expressões passou pelo rosto de Yan Ji em um instante. As ordens dos ancestrais são tão grandes quanto o mandato do céu. Sem os veneráveis ancestrais, não haveria Yama Devions ou nós. Você é o animal que tentou desobedecer seus ancestrais e derrubá-los. Se Yan Ji estava em pânico quando atacou Yan Wu, então ele se acalmou completamente depois de terminar de gritar. Na verdade, ele nunca esteve tão calmo em toda a sua vida. Ele estava até começando a sentir que havia feito a escolha mais ousada, sábia e implacável que já havia feito em sua vida. Uma pessoa excessivamente cautelosa e excessivamente compassiva nunca conseguiria algo grande. Ele não deixaria esta oportunidade escapar devido a algum senso de compaixão equivocado. Traidor. Filho. Yan Tianxiao murmurou antes de soltar um longo suspiro. Ele entendeu por que Yan Ji fez tal escolha. Yan Ji era incrivelmente talentoso e era o herdeiro do poder do diabo Yama. Ele foi escolhido por unanimidade como príncipe herdeiro e, por um tempo, parecia que seu futuro era brilhante e ilimitado. Ninguém tinha dúvidas de que ele se tornaria o próximo imperador divino na época. Mas depois que Yan nasceu, ela foi capaz de herdar o poder do demônio Yama ainda, muito jovem e crescer para se tornar um mestre divino de nível 10 em apenas 3.000 anos. As conquistas dela ofuscaram completamente as dele. Yan Ji estava profundamente cauteloso e com medo de seu irmão superdotado, enquanto Yan Tianxiao ouvia isso como uma provação para seu filho superar. Um motivador que o levaria a alturas maiores. Se ele pudesse suportar a pressão vinda de Yan Wu e se transformar em uma lâmina fina, ele se tornaria um príncipe herdeiro maior do que já era. Foi por isso que Yan Tianxiao fingiu ser parcial em relação a Yan Wu na frente de Yan Ji. Ele chegou ao ponto de espalhar rumores de que retiraria o status de Yan Ji e faria de Yan Wu a princesa herdeira. Infelizmente, a julgar pelo desempenho de Yan Ji nos últimos anos, seu filho não correspondeu às suas expectativas. Ele estava começando a sentir que havia superestimado a escala de ambição e resistência de Yan Ji. Mas isso não significava que ele tivesse desistido dele. Pelo contrário, ele permaneceu otimista de que seu filho acabaria se tornando um homem de quem poderia se orgulhar. Agora, porém, que final doloroso foi esse? Bom, muito bom. Os olhos de Yan Ji se estreitaram em fendas perigosas enquanto ele elogiava Yan Ji. Você realmente é o príncipe herdeiro Yama. Yan Ji curvou-se rapidamente e disse, obrigado pelo seu elogio, imperador Yun. É natural que um descendente obedeça à vontade dos seus antepassados. Além disso, o imperador Yun é a encarnação da imperadora diabólica e o presente do caminho celestial para a região divina norte. Apoiar você é o mesmo que apoiar o caminho celestial. Depois disso, ele se virou para encarar seu povo novamente e disse, Pai real, irmã, todos. A vontade do ancestral deve ser sempre obedecida, a vontade do caminho celestial ainda mais. Não se desvie mais do caminho correto. Tanto sua atitude quanto suas palavras foram claramente mais duras do que antes. Nos últimos anos, Yan Wu derrotou em todos os departamentos. Embora ele fosse o príncipe herdeiro de Yama, todos, inclusive ele, pensavam que ele era muito inferior em comparação com Yan Wu. Cada vez que ele a encarava, ele não conseguia deixar de sentir uma profunda sensação de vergonha. Mas agora, a chance de escapar de todas as suas algemas havia chegado. Os invencíveis ancestrais Yama se juntaram a Yan Ji. O caldeirão Yama Devil Crossing caiu nas mãos de
Yunshi. E atrás de Yunshi, havia o reino do saqueamento anímico e o reino da lua ardente que ele capturou há 1 ou 2 semanas. Embora ele não conseguisse entender o motivo pelo qual os 3 ancestrais Yama estavam agindo daquela maneira, não era preciso ser um gênio para descobrir quem tinha vantagem aqui. Do lado de Yunshi, havia os 3 ancestrais Yama, o caldeirão Yama deviam ter, Crossing, o reino do saqueamento anímico e o reino da lua ardente. Do lado do reino Yama, seus 3 protetores desertaram e sua tábua de salvação foi roubada. Ficou claro que Yanshi estava em vantagem. Quando os 3 ancestrais Yamas suprimiram Yan Tianxiao em um instante e exibiram um nível de poder inacreditável, os últimos vestígios de dúvida de Yanji foram completamente extintos. Ele sabia a importância de ser a primeira pessoa a contribuir com seus conquistadores. Ele também sabia que a melhor maneira de provar sua lealdade era fornecer ou demonstrar uma prova inquestionável. Foi por isso que ele atacou o demônio Yama mais forte do reino, além de seu pai real, com todo o seu poder. Foi tanto para demonstrar sua lealdade quanto para desabafar os anos de ciúme e frustração que ele vinha secretando no fundo de seus olhos. Cachorro ingrato. Yan Tianxiao amaldiçoou antes de soltar outro suspiro. Este rei pensava que não havia ninguém melhor do que ele na arte de comandar os corações de seus homens, mas mesmo o maior às vezes pode perder o mais óbvio. Ele ergueu a lança novamente após o término de sua lamentação. Desta vez, porém, ele estava apontando sua arma para seu próprio filho, não para Yunshi. Yan Tianxiao, seu filho é muito mais inteligente do que você, Yunshi ridicularizou antes de acrescentar em tom baixo, aleijou. A raiva nos olhos de seu pai real e seu incrível poder fizeram com que Yanji ficasse tenso como uma corda esticada. No entanto, a determinação implacável em seus olhos só ficou maior do que antes. Quando Yunshi disse as palavras aleijá-lo, Yanji teve certeza de que ele estava ordenando que os 3 ancestrais Yama aleijassem seu próprio pai real. Foi por isso que ele ficou chocado ao descobrir 3 tremendas pressões envolvendo-o por trás. Chocado, ele tentou fazer circular seu poder e resistir. Contudo, os 3 poderes sombrios atrás dele eram tão grandes que seu poder foi forçado de volta para suas profundas veias antes mesmo que ele conseguisse liberá-los. Seus membros estavam presos em um aperto semelhante ao de um torno e ele não conseguia mover nenhum músculo. Ele era um demônio Yama. Ele era absolutamente mais forte que o mestre divino de nível 9 médio. No entanto, seus oponentes eram os 3 ancestrais Yama. Se Yan Tianxiao fosse aquele que foi capturado pelos 3 ancestrais Yama, nem mesmo ele seria capaz de se libertar sem um esforço considerável, muito menos Yanji. Imperador Yin, qual é o significado disso? Yanji cerrou os dentes e lutou com todas as suas forças, mas não importava quanta força usasse, ele não conseguia mover nem meio dedo. Não foi apenas Yanji. Todos os outros também foram pegos de surpresa pela reviravolta inesperada dos acontecimentos. Ei! Yunshi soltou um sorriso de escárnio, mas não olhou na direção de Yanji. Uma coisa é não defender seu povo quando ele está em grave perigo, e outra é ser a primeira pessoa a traí-lo e até mesmo atacar sua própria irmã, especialmente quando você é um príncipe herdeiro. Você realmente acha que um cachorro como você merece me servir? Torcendo o rosto, Yanji tentou se defender. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, suas pupilas se arregalaram de repente de horror. O que você está fazendo? Yunshi pegou o caldeirão Yama de Vilneter Crossing e circulou sua profunda energia. Quando uma energia negra voou para fora do caldeirão e envolveu Yanji, seu terror imediatamente cresceu infinitamente maior. Para. Os globos oculares de Yanji ameaçaram cair das órbitas e seu rosto estava branco como uma folha de papel. Tremendo da cabeça aos pés, ele começou a lutar com mais força do que nunca, mas não importava o que tentasse, ele simplesmente não conseguia se libertar do aperto dos ancestrais Yama. Imperador Yun. Eu traí meu pai real para me juntar a você. Eu fui o primeiro a jurar lealdade a você. Você não pode fazer isso. Imperador Yun. Imperador Yun. Você não pode fazer isso comigo. Todo o seu medo e imploração se transformaram em um grito de desespero quando a energia negra começou a brilhar intensamente. Uma corrente de poder negro começou a deixar o corpo de Yanji e retornar ao caldeirão negro. Foi o poder de origem do diabo Yama que Yanji herdou do caldeirão. Agora, Yunshi estava tirando isso dele. Incompleto. Contraste com seu enfraquecimento,
O desespero na voz de Yanji só piorou cada vez mais. Yunshi. Yunshi. Eu amaldiçoo você para ter uma morte horrível. Salve-me, Pai Real. Salve-me. Ah! Ninguém respondeu ao seu pedido de ajuda. Nem Yunshi, nem os ancestrais Yama, nem mesmo os demônios Yama. Os ancestrais Yama estavam trabalhando juntos para suprimir Yanji. Yunshi estava extraindo seu poder usando o caldeirão Yama Devil Net Crossing. Esta era a melhor chance do reino Yama agir se quisessem derrotar Yunshi. Mas Yanxiao não se mexeu. Ele não sentiu nenhuma alegria ao observar a expressão distorcida de Yanji e ouvir seus gritos desesperados. Em vez disso, havia apenas profunda dor e tristeza. Apesar da traição de Yanji, ele era o filho que ele amou e colocou suas maiores expectativas por dezenas de milhares de anos. Além disso, ele ficou surpreso com a visão inacreditável que estava vendo. Embora fosse verdade que o caldeirão Yama Devil Net Crossing poderia retirar qualquer herança do Yama Devil que ele transmitisse, o usuário deve possuir a linhagem do Yama Devil. Foi o mesmo com todos os outros artefatos de origem divina. O caldeirão Yama Devil Net Crossing deve sempre ser inútil para um estranho. Mas não havia como negar a realidade diante dele. Yunshi estava claramente usando o caldeirão para extrair dele a herança Yama Devil de Yanji. Os gritos de Yanji ficaram cada vez mais fracos. No final, ele só teve energia suficiente para soluçar desesperadamente. Quando as ondas escuras diminuíram e o caldeirão Yama Devil Net Crossing parou de brilhar, os poderes Yama Devil de Yanji foram totalmente retirados. Para um Yama Devil, não havia pesadelo mais cruel do que este. Uma bola de luz negra apareceu dentro do caldeirão Yama Devil Net Crossing. Queimou silenciosamente como uma chama fria. A aura de Yanji havia declinado até o reino do soberano divino, seu nível original de poder se ele não tivesse obtido a herança do diabo Yama. Seus olhos estavam vazios e sua pele estava mortalmente cinzenta. Ele nem estava mais gritando ou lutando. Quando Yunshi acenou com a mão novamente, os três ancestrais Yama jogaram o príncipe herdeiro no chão na frente de Yanxiao e Yao. Ele é seu, Imperador Yama. Yunshi finalmente lançou um olhar de soslaio para Yanji. Não tenho intenção de tocar nessa sujeira. Yanji estava deitado no chão, mole, como um cachorro moribundo. Ele não se levantou nem implorou por misericórdia. Ele sabia muito bem o que iria acontecer com ele, e sabia que implorar só o faria perder o último pedaço de orgulho lamentável que lhe restava. A única coisa mais triste que seu destino selado foi o fato de ninguém ter se aproximado dele enquanto ele estava deitado no chão. Ninguém queria arrastá-lo embora. Ele escolheu mal. Talvez. Talvez não. Ele não agiu completamente por precipitação. Ele pelo menos considerou seu ponto de vista atual, seu futuro, os bons e os maus. A única coisa que ele não percebeu foi que não havia nada que Yanshi odiasse mais do que traição. Do ponto de vista dos demônios Yama, ele era um traidor que traiu seu povo durante a emergência mais terrível e danificou um dos poderes mais importantes de seu reino, Yan-U, com intenções traiçoeiras. Qualquer ofensa era imperdoável para Yanshi. Muito implacável. Yanxiao apenas olhou uma vez para Yanji antes de desviar o olhar completamente. Mas igualmente estúpido. Oh! Yanshi ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Yanxiao disse, não há ninguém que morda mais forte do que um cachorro traidor neste mundo. Você não deveria ter jogado fora um cachorro tão útil tão rapidamente. Apenas 10 respirações atrás, Yanji era o orgulho de sua vida. Agora, ele era apenas um cachorro para ele, pelo menos verbalmente. Yanshi riu alto antes de lhe lançar um olhar condescendente. Yanxiao, você ainda não entende sua situação, não é? Porque eu precisaria de um cão traidor para varrer todos aqueles que se opõem a mim. O corpo de Yanshi repentinamente brilhou com uma luz negra depois que ele terminou de falar. Seu cabelo preto levantou-se no ar e uma terrível tempestade se reuniu atrás dele antes de subir até o céu. No centro da tempestade estava a entrada do mar de ossos das trevas eternas. 10.000. 10.000. Inúmeras tempestades de escuridão começaram a surgir no céu como dragões abissais, uivando e gritando até encherem o céu de todo o palácio do diabo das trevas eternas, e até mesmo do próprio distrito imperial de Yama. Quando o céu ficou completamente bloqueado, tudo o que restou no chão foi a escuridão eterna. Naquele momento, cada ser vivo,
Cada pedaço de terra e cada centímetro de espaço em todo o distrito imperial de Yama foi dominado pela pressão invisível, sufocante e inevitável da morte, da escuridão e do desespero. Era como se o apocalipse estivesse a poucos segundos de destruir todos eles. Yan Tianxiao subconscientemente caminhou para trás enquanto olhava para o céu. Suas pupilas estavam esticadas tanto quanto seus olhos permitiam. Um instante atrás, ele ainda parecia o poderoso imperador Yama. Agora, ele estava se curvando sob uma emoção avassaladora de choque e terror e choramingando do fundo de sua alma. O que? Os mesmos gritos e terror de desespero também podiam ser ouvidos em todo o distrito imperial de Yama. Foi porque a escuridão que bloqueou o próprio céu azul continha poder suficiente para aniquilar todo o distrito imperial de Yama instantaneamente. A sensação familiar informou a todos que a aura negra era a energia yin do mar de ossos da escuridão eterna. De alguma forma, Yun-Shi a convocou das profundezas do inferno e apagou o céu de todo o distrito imperial de Yama com ela. Esqueça os demônios Yama, essa quantidade de poder foi suficiente para sufocar e aterrorizar até mesmo os 3 ancestrais Yama. Você entende agora? Yun-Shi sussurrou. Tudo o que ela precisava fazer era balançar o braço para baixo, e o gigantesco mar de poder cairia no chão e enterraria tudo na escuridão eterna. Capítulo 1687, Submissão. Capítulo 1687. Yan Tianxiao olhou atordoado para o céu. Num mundo onde toda a luz foi devorada, seu rosto ainda parecia surpreendentemente branco. Toda essa luta que você já planejou nada mais é do que uma piada triste e patética para mim. Sob aquele poder diabólico que poderia transformar tudo em cinzas, as palavras de Yun-Shi cortaram suas almas como uma faca quente na manteiga. Yan Tianxiao virou a cabeça para ele com muita dificuldade, mas ele ainda segurava a lança do diabo Yama em um aperto mortal. Nós, descendentes do reino Yama, morreremos antes de nos rendermos. Se você quiser assumir o controle do nosso reino Yama, você terá que passar por cima do cadáver frio deste rei primeiro. Assumir o controle do seu reino Yama. Yun-Shi soltou uma risada extremamente desdenhosa. Yan Tianxiao, você não é apenas ingênuo, mas parece que seus ouvidos também não estão funcionando muito bem. Seus 3 ancestrais disseram a todos vocês para se submeterem a mim como seu governante. Quando eu disse que queria assumir o controle do seu reino Yama. Yan Tianxiao ficou surpreso com essas palavras. O que você quer dizer? Ei! Yun-Shi olhou para ele e disse palavras que o abalaram profundamente. Eu quero ser o imperador da região norte, não apenas o imperador deste mísero reino, Yama. Yan Tianxiao. O reino Yama ainda continuará sendo o reino Yama. Você, o atual imperador Yama, ainda permanecerá o imperador Yama. Contudo, eu reinarei supremo nesta sombria região divina norte. Yun-Shi abaixou lentamente uma de suas mãos levantadas e apontou para Yan Tianxiao. Então me diga agora. Você vai abraçar o governante sombrio que mudará o destino de toda a região divina norte? Ou você vai deixar este reino Yama ser jogado em um abismo eterno de escuridão? Yan Tianxiao e os habitantes do reino Yama ficaram ali com expressões vazias no rosto. Ele primeiro os encurralou e os levou à beira do desespero. Mas agora ele de repente lhes mostrou uma saída. Ele lhes deu uma nova esperança. Yun-Shi fez isso com os 3 ancestrais Yama, e agora ele estava fazendo a mesma coisa com o reino Yama. Se eles decidissem se submeter, isso significaria que o reino Yama não seria mais a existência mais exaltada do mundo. Isso significaria que haveria alguém que poderia controlá-los e usá-los como bem entendesse. Mas os 3 ancestrais Yama estavam dispostos a se curvar diante dessa pessoa e, com um aceno de mão, ele levou o reino Yama à beira da destruição total. Quando consideraram essas coisas, perceberam que ele realmente estava qualificado para o governar sobre eles. Além disso, o dono do reino Yama não iria mudar. Os Yama Devils continuariam sendo os Yama Devils, os Yama Ghosts ainda seriam os Yama Ghosts, e até mesmo o Imperador Yama continuaria sendo o Imperador Yama. Se isso fosse realmente verdade, então não havia a necessidade de todos eles morrerem nesta luta inútil. Não havia necessidade do colapso do reino Yama. Muitos olhares começaram a pousar no corpo de Yan Tianxiao e não continham mais qualquer determinação ou vontade de lutar. Em vez disso, eles pareciam estar implorando silenciosamente para que ele se submetesse. Pai Real. Yan murmurou. A tela,
A mais fria e obstinada entre eles, sentiu a maior parte da tensão desaparecer de seu coração quando ouviu as palavras de Yunxi. Se eles tivessem pelo menos 10% de chance de vencer esta batalha, mais da metade dos Siama Devils poderiam ter escolhido lutar até a morte. Porém, se eles acabassem morrendo por nada, destruindo sua casa por nada. Além disso, a submissão parecia ser uma opção muito melhor do que antes. O peito de Yan Tianxiao se ergueu violentamente, enquanto seus olhos vacilavam. Todos os outros sons do mundo gradualmente silenciaram e logo ele só conseguia ouvir o som de sua própria respiração irregular. Os três ancestrais, o caldeirão Yama Devil Nether Crossing, a herança da Imperadora Diabólica, o fato de que Yanxi poderia invocar instantaneamente o poder do Mar de Ossos da Escuridão Eterna, a escolha de morrer em vão desafio, a sobrevivência do Reino Yama. Finalmente, ele soltou um longo suspiro enquanto suas sobrancelhas se uniam. Quando ele falou, sua voz era tão profunda quanto o oceano. Yunxi, por favor responda a única pergunta que este rei tem. Quem é o peão? Você ou a rainha diabólica? Yan Tianxiao fez uma pergunta tão dura que todos pararam de respirar ao ouvi-la. Foi uma pergunta extremamente provocativa. Essa é uma boa pergunta. Yunxi riu. Aos olhos dela, sou um peão único e insubstituível. No entanto, uma luz negra brilhou em sua mão e uma gatama escura em forma de lua crescente apareceu. Jade diabólica requintada da lua ardente. Yan Tianxiao de repente deu um passo à frente quando viu aquele objeto aparecer na mão de Yunxi. Quando a lua ardente caiu, ela acabou sob o controle do reino do saqueamento anímico. Então Yan Tianxiao sempre imaginou que a jade diabólica requintada da lua ardente havia caído nas mãos da rainha diabólica Xiuyong. Ele nunca imaginou que Yanxi o teria em sua posse. Ele tinha o caldeirão Yama Devil Nether Crossing de um lado e a jade demoníaca requintada da lua ardente do outro e as duas diferentes luzes negras sombrias que emanavam desses dois objetos misturadas, silenciosamente na frente de Yunxi. Foi uma cena que ficou profundamente gravada nos olhos de todos. Hoje, as linhas de vida do reino Yama e do reino da lua ardente caíram em minhas mãos. Os lábios de Yunxi curvaram-se lentamente em um sorriso calmo e sinistro. Então por que você não adivinha? Quem você acha que o peão realmente é? Um silêncio longo e mortal desceu imediatamente sobre a sala enquanto o ar ao redor deles se tornava sólido. Ninguém se atreveu a respirar. Clang, a lança do diabo Yama escorregou da mão de Yan Tianxiao e caiu no chão com um barulho alto. O som do metal atingindo a pedra reverberou nos corações de todos que o ouviram. Sua última determinação finalmente entrou em colapso. O rosto de Yan Tianxiao ficou pálido e seu corpo caiu lentamente no chão quando ele caiu de joelhos. Mas desta vez, ele não estava apenas se curvando aos três ancestrais Yama. Como o imperador do reino Yama. Ele estava ajoelhado aos pés de Yunxi, sob aquele olhar desdenhoso dele. Eu, o imperador do reino Yama, Yan Tianxiao, estou disposto a obedecer à vontade de meus ancestrais. Tomarei o imperador Yun como meu mestre e usarei todo o poder do reino Yama para garantir que o imperador Yun se torne o imperador do norte. Ele deu uma última olhada no poder das trevas que estava espalhado pelo céu, o poder das trevas que poderia destruir completamente o distrito imperial de Yama em um piscar de olhos. Sua cabeça abaixou lentamente enquanto ele dizia, que os seus me atinjam se eu voltar atrás em minhas palavras. O sangue escorria de sua boca enquanto ele rugia essas palavras, mas as palavras de um imperador divino eram tão pesadas quanto uma montanha. Além disso, seus ancestrais estavam na frente dele, seus Yama Devils estavam flanqueando e seus Yama Ghosts estavam ao seu lado. Todos os seres vivos do distrito imperial de Yama ouviram em alto e bom som. O reino Yama, que orgulhosamente esteve no topo da região divina norte durante os últimos 800.000 anos, estava prestes a ter seu destino completamente transformado hoje. No entanto, ninguém entre os habitantes do reino Yama reagiu e ficou muito chocado. Porque todos testemunharam pessoalmente o que Yan Tianxiao enfrentou e suportou. Em tal situação, eles não tiveram outra opção. Quando os três ancestrais Yama e o imperador Yama escolheram inclinar suas cabeças em direção a Yunxi, não havia mais razão para o resto do reino Yama continuar a lutar contra ele. Os demônios Yama e os fantasmas Yama começaram a retirar sua profunda energia junto com sua já dissipada intenção de luta enquanto caíam de joelhos ao lado de Yan Tianxiao. Depois disso, todos os seres vivos no Palácio do Diabo das Trevas Eternas, em todo o distrito imperial de Yama, caíram de joelhos.
Eles encararam seu novo governante à distância. Seu novo governante que reinou acima do imperador Yama. Yun-Shi riu friamente enquanto inspecionava a terra abaixo dele. Depois disso, ele gentilmente empurrou um braço em direção ao céu. Imediatamente, metade da energia Yin que enchia o céu correu de volta para o mar de ossos da escuridão eterna, enquanto a outra metade avançou em direção à grande formação Yama, gravemente rachada. Rumblei. Trovões estrondosos encheram o céu enquanto as rachaduras desapareciam rapidamente da superfície da grande formação Yama. No curto espaço de 10 respirações, estava como novo e a energia Yin escura restante fluiu de volta para o mar de ossos da escuridão eterna. Ele não perdeu o controle nem desperdiçou nenhuma energia Yin escura durante todo esse processo. Seu controle sobre a escuridão era tão perfeito que fez o sangue de todos gelar. Yan-Ji, que estava caído no chão, levantou a cabeça com muita dificuldade. Quando ele viu seu pai e os outros Yama-devios ajoelhados no chão, seus olhos ficaram sem vida e cinzentos. No momento em que escolheu trair o reino Yama, ele já havia perdido o direito de se submeter. Yun-Shi abaixou ambos os braços e tudo ficou calmo novamente. Ele olhou para as pessoas que se encolhiam abaixo dele antes de voltar seus olhos para o vasto e ilimitado reino Yama. Uma luz negra e fria brilhou no fundo de seus olhos enquanto ele examinava os despojos de guerra. Seu controle do poder do mar de ossos das trevas eternas fez com que todos no reino Yama entrassem em colapso de desespero. Ao mesmo tempo, também se tornou a defesa mais forte do reino Yama enquanto ele esteve por perto. Enquanto Yun-Shi e o mar de ossos das trevas eternas existissem, todos poderiam esquecer de atacar o reino Yama. No momento em que um exército atacante se aproximasse da capital do reino Yama, Yun-Shi poderia simplesmente invocar o poder do mar de ossos das trevas eternas para enterrá-los para sempre. Não importa quem foi. Isso incluía Shi, Wu-Yao e o reino do saqueamento anímico. De volta ao reino da lua ardente, Xiuyao presunçosamente disse a Fenda Ojun que Yan-Shi se tornaria o imperador do reino do saqueamento anímico e ela seria a imperatriz. Antes de deixar o reino do saqueamento anímico desta vez, Xiuyao enfatizou o fato de que ela prepararia sua cerimônia de coroação antes de ele retornar. Yun-Shi ergueu sua cabeça, em direção ao céu, mas apenas a frieza inundou seu coração. Xiuyao promoveu incansavelmente a ideia de que Yan-Shi era o herdeiro do testamento da imperadora diabólica. Claro, isso foi para emprestar sua influência para capturar os corações e as mentes dos profundos praticantes da região divina norte. E uma vez que ele fosse coroado imperador, todos os seus planos prosseguiriam conforme planejado. Que ridículo! Como se ele fosse deixar Xiuyao fazer o que quisesse por mais tempo. Embora ele tenha mantido a guarda contra Xiuyao, ele também lhe deu um pouco de confiança. Ele também não poupou esforços para transformar e treinar suas bruxas. Sua confiança em Xiuyao também aumentou exponencialmente depois que ele matou Zhou Qinshen. Ele até contou a ela um pouco sobre os seus planos para conquistar o reino Yama. No entanto, ele descobriu que ainda era muito ingênuo. Comparada a Fenda Ojun, ela foi realmente a principal culpada pelo aborto de Qian Yinger. Ela era alguém que merecia morrer muito mais do que Fenda Ojun. Assim como os rumores diziam, ela estava disposta a fazer qualquer coisa para alcançar seus próprios objetivos, por mais perversas ou cruéis que fossem essas ações. Coroando o imperador? Essa foi uma ideia muito boa. Na verdade, era algo que ele tinha que fazer. Mas ele não seria coroado imperador no reino do saqueamento anímico. Ele seria coroado imperador neste reino Yama. E depois que ele fosse coroado imperador, seu próximo alvo seria o reino do saqueamento anímico. A próxima pessoa que ele mataria seria Xiuyao. Ele atrairia para o distrito imperial de Yama antes de usar o poder dos 3 ancestrais Yama e do mar de ossos da escuridão eterna. Dado o poder que ele tinha atualmente à sua disposição, matá-la não seria algo muito difícil de realizar. O Salão Imperial das Trevas Eternas. Neste momento, Yun-Shi estava sentado no trono do Imperador Divino reservado apenas para o Imperador Yama. Era um assento que os outros habitantes do reino Yama não poderiam se aproximar, mas Yun-Shi estava atualmente ocupando seu assento. Seus novos guarda-costas, Yaone, Yantu e Yantrei, estavam atrás dele e Yan Xiao e todos os outros Yama-devios estavam abaixo do trono. Embora todas as cabeças estivessem abaixadas, cada um deles usava expressões diferentes no rosto. Por quê? Você está procurando uma oportunidade para se livrar de mim? Yun-Shi olhou para eles enquanto falava com uma voz fria e desdenhosa.
Uma energia maligna saiu de seu corpo. Meu senhor está se preocupando desnecessariamente, disse Yan Tianxiao com voz grave. Não importa se estamos dispostos ou não, este rei. Quero dizer, eu já me ajoelhei diante de você em submissão. Como já fiz isso, não vou voltar atrás em minhas palavras. As ordens do meu senhor são minhas ordens. Um aceno casual da mão de Yunxi fez com que a energia contida no mar de ossos da escuridão eterna pairasse sobre os céus do reino Yama. Até mesmo lembrar daquela cena causou arrepios nas espinhas de todos que estavam presentes. A menos que pudessem encontrar uma oportunidade perfeita, uma que garantisse sua morte, eles naturalmente não ousariam irritar a pessoa que segurava seu caldeirão Yama de Vilneter Crossing, a estrela maléfica que poderia facilmente destruir seu reino Yama com um movimento de seus dedos. Falando nisso, o reino Yama nasceu por causa do mar de ossos das trevas eternas e também foi a fonte da força do reino Yama, a razão pela qual era o reino real número 1 na região divina norte. Mas eles nunca imaginaram que isso se tornaria a fonte de uma calamidade que poderia destruir o reino Yama a qualquer momento. HMPH, aposto que vocês, pirralhos, não se atreveriam a fazer isso em primeiro lugar. Yone disse com um bufo frio. Se não fosse pela magnanimidade e misericórdia do mestre, seu pai aqui teria matado todos vocês há muito tempo só por causa do grande desrespeito que vocês demonstraram por ele. Yan 2 disse com uma voz grave. É o bastante. As duas palavras calmamente ditas por Yunxi interromperam Yan 3 assim que ele começou a falar. Yan 3 teve que engolir apressadamente as palavras que quase saíram de sua boca. Ele obedientemente abaixou a cabeça e nem se atreveu a respirar muito alto depois disso. Duas pessoas foram responsáveis por subjugar o reino da lua ardente. Metade do crédito tinha que ser dado a Yunxi, porque seu poder divino os deixou dominados pelo medo. Mas a outra metade teve que ser dada a Xiuyan, cuja voz diabólica os seduziu. Mas Yunxi subjugou o reino Yama apenas com base no poder divino que ele exibiu usando a calamidade eterna das trevas. O terror que ele incutiu nos habitantes do reino Yama foi suficiente para intimidá-los. Quanto a qual dos dois métodos era mais confiável? Isso foi difícil de dizer. Yan Tianxiao soltou um suspiro silencioso. Foi muito difícil para ele, um imperador divino, acostumar-se rapidamente a servir outro. Ele perguntou, quanto à coroação do meu senhor e ao seu título imperial. Não há necessidade de pressa. Ainda há muitas coisas que precisam ser feitas antes que possamos nos preocupar com esse assunto. Yunxi o interrompeu, uma luz fria brilhando em seus olhos. Depois disso, ele se virou e disse, Yan-Wu, venha o que? O corpo de Yan-Wu ficou tenso e suas sobrancelhas franzidas. Mas ela permaneceu imóvel. Capítulo 1688, Cristal Diabólico da Escuridão Eterna. Capítulo 1688. Obedeça. Yan Tianxiao avisou seriamente. Yan decolou, mas seus passos eram estranhamente rígidos e lentos. Yan Ji a machucou muito, mas obviamente não foi tão ruim a ponto de atrasá-la tanto. No final, porém, não importa o quão devagar ela estivesse andando, era apenas uma questão de tempo até que ela chegasse diante de Yunxi. Ela curvou-se para ele e perguntou em tom frio, quais são as suas instruções, meu senhor? Em vez de responder, Yunxi estendeu a mão e enviou um fio de energia negra em direção a Yan. Os olhos de Yan imediatamente ficaram gelados, mas seu pai rosnou para ela por trás. Não resista. Então Yan se forçou a ficar quieta e cerrou os dentes. Todo o seu corpo tremia ligeiramente de ansiedade. Enquanto isso, a energia negra invadiu suas profundas veias, totalmente diferente se ela consentiu com o ato ou não. No entanto, sua apreensão e hostilidade duraram apenas algumas respirações. Seus olhos ficaram desfocados quando ela percebeu as mudanças dentro de seu corpo, e sua excitação e descrença cresceram exponencialmente quando toda a escala de sua transformação lentamente surgiu sobre ela. Yunxi retirou seu braço e a energia escura depois que terminou. Yan-Wu ficou onde estava e olhou para si mesma por um longo tempo. Sua descrença parecia um elemento permanente em seu rosto, e ela parecia ter caído em um sonho. De repente, a mulher orgulhosa curvou-se novamente, mas desta vez ela caiu sobre um joelho em vez de apenas dobrar a cintura. A frieza em sua voz foi completamente substituída por uma espécie de excitação que só poderia vir do fundo da alma. Yan-Wu. Yan-Wu agradece por sua bênção, meu senhor. Yan-Wu tinha um temperamento lendário. Não havia ninguém em todo o reino que não soubesse disso.
Até mesmo o próprio Yan Tianxiao raramente via um olhar tão profundo de gratidão e respeito vindo de Yan Wu. Surpreso e intrigado, Yan Tianxiao foi até Yan Wu e colocou um dedo em seu ombro. Naquele momento, a descrença e a excitação superaram sua expressão, assim como a de Yan Wu, e ele murmurou para si mesmo, atordoado, os rumores sobre as bruxas são realmente verdadeiros. Uma das razões pelas quais o reino da Lua Ardente se submeteu tão rapidamente foi porque eles viram a transformação das bruxas com seus próprios olhos. Yunxi disse indiferente enquanto sua mão brilhava com uma luz diabólica. Isso provavelmente parece um milagre para vocês, mas para mim, é apenas algo que posso fazer sempre que me apetecer. Yan Tianxiao também se ajoelhou ao lado de Yan Wu, e desta vez não pareceu tão difícil quanto nas vezes anteriores. Por favor, conceda sua bênção ao Siama Devious, meu senhor. Lembraremos para sempre do seu favor e serviremos você com tudo o que temos. Mais uma vez, ele foi obrigado a testemunhar o verdadeiro poder da calamidade eterna das trevas. O poder de manipular as energias sombrias do mar de ossos das trevas eternas como quisesse. O poder de criar milagres que transcendiam o próprio bom senso com um aceno de mão. Ele tinha certeza de que isso não era tudo que a calamidade eterna das trevas poderia fazer. Neste momento, ele até começou a sentir que era seu dever servir o novo mestre da região divina norte. Darei minha bênção à maioria dos Siama Devious. Mas em troca, quero sua lealdade. Yunxi falou bem devagar para que ninguém pudesse perder suas palavras. Não digam que não avisei todos vocês. Uma vez que vocês juraram me servir, não há voltar atrás. Yan Tianxiao olhou para cima e olhou diretamente para Yunxi. Ele sabia como deveria agir em uma situação como essa. Meu senhor, você é o único herdeiro da grande imperadora diabólica. Você também é a única pessoa que nos derrotou completamente. Não há mais ninguém que mereça nossa lealdade além de você, meu senhor. Muito bom. Yunxi o elogiou antes de se levantar. Quando ele se afastou, os três ancestrais Siama o seguiram de perto para protegê-lo de qualquer perigo. Tenho duas coisas que gostaria que você fizesse. Por favor, compartilhe comigo seus pensamentos, meu senhor, disse Yan Tianxiao seriamente. Primeiro, você ordenará a todos que mantenham o acontecimento de hoje em segredo, especialmente do reino do saqueamento anímico. Atualmente, ele não conseguia pensar em Xiao sem sentir uma onda de emoções negras. Yan Tianxiao franziu a testa um pouco antes de responder. Meu senhor, acho que já é tarde demais. Seu poder abalou o próprio mundo, e há incontáveis espiões do reino do saqueamento anímico em nossas terras. Duvido muito que o bloqueio chegue a tempo. Não precisa ser. A aparência de tentar é boa o suficiente. Yunxi estreitou um pouco os olhos. Yan Tianxiao pensou consigo mesmo por um momento antes de responder. Isso será feito, meu senhor. 2. Yunxi lançou um olhar de soslaio para Yan Tianxiao. Você enviará alguém para o reino do céu imperial e trará um homem para mim. Eu preferiria que você pudesse manter isso em segredo, mas não importa no longo prazo se você falhar. Reino do céu imperial. Yan Tianxiao ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Foi onde Yunxi matou o líder dos fantasmas Siama, Yan Sanjin. Na época, ele estava com tanta raiva que ordenou que os seus homens capturassem Yunxi a todo custo. Ele chegou ao ponto de enviar 3 demônios Siama para o reino do saqueamento anímico e exigir Yunxi. Na época, ele não tinha ideia do monstro absoluto que Yunxi era, é claro. Quem é este homem que você deseja que escoltemos, meu senhor? Ele perguntou com cautela. Yunxi olhou para cima antes de responder em tom baixo. Tiangu. Tiangu não era apenas o profundo praticante mais forte da geração mais jovem, ele poderia até mesmo lutar contra oponentes que estavam vários níveis acima dele. Foi assim que até mesmo Yan Tianxiao, um imperador divino, ouviu falar dele e se esforçou para estudá-lo. Yan Tianxiao não fez mais perguntas. Ele simplesmente se virou e ordenou a seus homens. Yan Yi, vá você mesmo para o reino do céu imperial e traga Tiangu. Você irá imediatamente. Normalmente, estava abaixo do demônio Yama trazer um habitante normal de um reino estelar superior para o reino Yama. Contudo, o reino do céu imperial era inferior apenas quando comparado aos reinos reais da região divina norte, e Tiangu era extremamente famoso entre os seus juniores. Finalmente, a ordem veio do próprio Yunxi. Então não foi surpreendente nem excessivo enviar um diabo Yama para recuperar Tiangu. Sim.
Yan aceitou suas ordens e saiu da sala. Yan, 2, 3, siga-me, ordenou Yunxi. Yan Tianxiao disse, para onde você está indo, meu senhor? Yunxi passou por ele sem parar seus passos. Ele apenas disse, concentre-se em cumprir suas obrigações e não faça perguntas desnecessárias. No passado, Yan Tianxiao era quem fazia a advertência, e não o contrário. Mas como ele não havia se recuperado da grande transformação de Yan Wu, ele foi capaz de assumir seu papel rapidamente e responder, você está certo, meu senhor. Muitas felicidades para você, meu senhor. Yunxi e os 3 ancestrais Siama deixaram o salão sem dizer uma palavra. Eles pareciam estar indo para o mar de ossos das trevas eternas. Por um tempo, o salão imperial permaneceu em um silêncio opressivo. Um tempo depois, Yanto finalmente falou com cuidado, Vossa Majestade, nós realmente vamos. Por enquanto, parecia que nada havia mudado no reino Yama. O imperador Yama ainda era o imperador Yama, os demônios Yama ainda eram os demônios Yama, o distrito imperial de Yama não foi ocupado ou mantido como refém pelo inimigo. Eles nem perderam qualquer liberdade. Se eles tivessem que contar suas perdas, então havia os edifícios Yanji. Embora este último fosse definitivamente uma coisa boa. Se ele tivesse mostrado sua verdadeira face depois de se tornar o imperador Yama do reino Yama, eles não poderiam nem imaginar o que teria acontecido com seu país. O fato de Yunxi não ter mudado nada ou tentado restringi-los significava que eles poderiam traí-los sempre que quisessem. No entanto, o fato de ele ser tão negligente era um sinal de que seu novo senhor não estava nem um pouco preocupado. Isso por si só disse muito. Em vez de responder imediatamente, Yan Tianxiao virou-se para a filha e perguntou, Luer, o que você acha? Yan desviou sua atenção de seu corpo e disse, eu acho. Acho que posso deixar a região divina norte agora e ainda recuperar e manipular a profunda energia das trevas quase tão bem quanto estou agora. O que ela disse chocou absolutamente a todos. Sua Alteza, você quer dizer? Yanto perguntou com urgência. Há muito tempo, Xiu tentou mais de uma vez persuadir meu pai real a trabalhar com ela e destruir nossa jaula juntos. No entanto, era apenas um sonho naquela época. Yan Wu falava em tom frígido, mas não era o tom intimidador imperialista que ela costumava usar quando falava com inferiores. Foi o calafrio de formar determinação. Mas Yunxi é diferente. Ele quis dizer o que disse e tem o poder de realizá-lo. Yan olhou em volta antes de dizer, só vivemos uma vez. Seria muito chato e frustrante ficar escondido na escuridão para sempre, não acha? Com uma chance como assim um líder como ele. Por que não tentamos mudar nossos destinos? Podemos acabar mortos e destruídos, mas pelo menos seríamos dignos desta terra de trevas que nos deu a luz e do poder que herdamos. As palavras de Yan abalaram a todos. Anteriormente, ela foi quem mostrou mais resistência de todos eles. Ninguém esperava que ela mudasse isso drasticamente depois que Yunxi a tocou. Yan Tianxiao começou calmamente, você quer dizer? Eu decidi segui-lo. Yan Wu declarou resolutamente e sem qualquer hesitação. O boato nunca seria tão convincente quanto a experiência pessoal. Tem certeza? Yan Tianxiao perguntou novamente. Sim. Nunca me arrependerei da minha decisão. Yan ergueu a mão e convocou um ciclo de escuridão. Era uma vez, eu era meio aleijado no segundo em que saí da região divina norte, e qualquer conversa sobre resistência não passava de uma piada. Mas agora mal posso esperar para liberar meus poderes no solo das 3 regiões divinas. Quero que eles sintam o ódio e a raiva que armazenamos em nossos corações por incontáveis anos. Bang! Ela apertou a mão e o pequeno globo de escuridão explodiu em sua palma. Ela olhou para baixo e disse, não se surpreenda com minha mudança de atitude. Você entenderá o que quero dizer quando receber a mesma bênção que eu. Acho que estou começando a entender por que os ancestrais tomaram a decisão que tomaram. Era verdade que os demônios Siama e os fantasmas Siama ainda não conseguiam entender a mudança e transformação de Yan Wu, mas sua mudança drástica no comportamento os tornou muito mais receptivos a Yunxi. Bom. Yan Tianxiao assentiu, lentamente. Ele entendeu agora por que Yunxi escolheu Yan Wu como seu primeiro sujeito de transformação. Não foi uma escolha aleatória. Lembre-se do que ele disse. Depois de jurar servi-lo, não há como voltar atrás. Yan Tianxiao avisou solenemente. Não, todos nós vimos o quão cruel ele é. Goste ou não, já é tarde demais para voltar atrás, disse Yan Wu com indiferença.
Eu preferiria morrer no solo das 3 regiões divinas do que nas mãos dele. Eu teria pelo menos conseguido alguma coisa. Sua atitude mudou completamente desde que ela foi abençoada por Yun-Shi. Na verdade, ela provavelmente seria a primeira a sair e matar qualquer um que tentasse se rebelar nesta fase. Ei! Yan Tianxiao riu amigavelmente. Apesar de ser o Imperador Yama, ele não tinha nenhuma crítica a oferecer a Yan. O erro está certo. Não importa o que você pensa ou sente agora, nunca esqueça que Yan-Shi está acima de mim. Todos vocês viram com seus próprios olhos seu valor e seu poder. No mínimo, você nunca deve demonstrar qualquer desobediência na frente dele. Finalmente, Yan Tianxiao enviou o pedido. Agora, cumpra a ordem do nosso Senhor e bloqueie os rumores o mais rápido que puder. No mar de ossos da escuridão eterna. Yun-Shi estava de volta com os 3 ancestrais Yama, mas não estava aqui para cultivar seus poderes. Em vez disso, ele voou em direção à borda do mar de ossos das trevas eternas. Ao longo do caminho, ele continuou vendo uma luz roxa em sua visão. Era a luz roxa da flor do Umbara do submundo. No seu nível de força, essas flores terríveis não poderiam mais afetar sua alma. Ele também nunca tentou olhar para eles. Afinal, tudo o que isso faria seria arrastar seu coração e sua alma para um abismo escuro e doloroso do qual ele nunca quis se lembrar. Yun-Shi finalmente parou. Ele estava olhando para um cristal diabólico com uma misteriosa luz negra circulando por todo o seu corpo. Esses cristais diabólicos foram espalhados na borda do mar de ossos das trevas eternas. Os cristais de formato estranho pareciam ter sido formados naturalmente. A iluminação de fósforo refletida em sua superfície dava-lhes uma aparência sombria e sonhadora. Yun-Shi se abaixou e tentou tocar os cristais negros, mas os 3 ancestrais Yama gritaram ao mesmo tempo. Não toque nisso, mestre. Yun-Shi congelou no meio do movimento. Yaoni disse, esses cristais diabólicos são a cristalização da antiga energia Yin neste lugar. Eles levam um tempo incrivelmente longo para se formar. Embora pareçam semelhantes a um cristal demoníaco normal, a energia escura que contém é incrivelmente densa e instável. Qualquer contato físico resultará em uma reação violenta. Yan 2 disse, já tentamos dominar seu poder antes, mas provou ser uma tarefa impossível, mesmo que todos os nossos 3 poderes fossem combinados. As consequências foram tão grandes que nem ousamos chegar perto disso. Ah! Yan 2 exclamou de repente em estado de choque. Foi porque Yun-Shi ignorou o aviso deles e tocou um cristal negro. No entanto, a reação que eles imaginaram não aconteceu. O cristal negro nem sequer reagiu. Quando os 3 ancestrais Yama soltaram um longo suspiro de alívio, Yan 3 disse, vocês 2 sempre falam bobagens. Não há como nosso mestre ser ferido por algo tão patético quanto o cristal demoníaco das trevas eternas. Sim, você está certo. Fomos excessivamente cautelosos. Yaoni e Yantun sentiram apressadamente. Enquanto isso, Yun-Shi havia tirado as mãos do cristal e estreitava ligeiramente os olhos. Uma série de pensamentos girava rapidamente dentro de sua cabeça. Os cristais eram sem dúvida a forma de energia mais estável. Foi por isso que todos os tipos de cristais profundos foram usados para melhorar o cultivo, forjar formações e artefatos, e até mesmo negociados como moedas. No entanto, este chamado cristal diabólico das trevas eternas era completamente diferente do cristal das trevas habitual. No segundo que Yan-Shi fez contato físico com ele, a energia que residia dentro dele despertou violentamente como um deus diabólico que foi acordado de seu sono. Esses cristais incomuns foram o produto do tempo e da cristalização da energia Yin primordial neste lugar. Ou mais especificamente, a energia da morte dos antigos demônios que morreram aqui. Mesmo ele só podia imaginar quanto ódio e intenção de matar sua energia mortal continha, quando eles pereceram no mar de ossos das trevas eternas. Yun-Shi olhou lentamente ao seu redor. Ele só avistou alguns cristais diabólicos nesta área, mas o mar de ossos das trevas eternas era gigantesco. Ele não tinha dúvidas de que poderia reunir uma montanha de cristais diabólicos se tentasse. O canto da boca de Yun-Shi subiu lentamente. O resultado final parecia algo como o sorriso sinistro de um monstro sanguinário. Atrás dele, todos os 3 ancestrais Yama estremeceram em uníssono. Capítulo 1689 A Rainha Diabólica suspira. Capítulo 1689 Reino do Saqueamento Anímico, dentro da região sagrada do saqueamento anímico.
Xiuyao flutuou lentamente em direção ao chão antes de pousar graciosamente. No momento em que seus dedos dos pés tocaram o chão, seu manto preto envolveu-a, mostrando, involuntariamente, cada curva encantadora de seu corpo sensual. Mestre! Uma voz soou ao longe assim que ela apareceu. Depois que aquela voz soou no ar, a figura de uma garota logo surgiu na frente de Xiuyao. Seu rosto era lindo como um jade requintado e sua pele era da cor creme. Seus lábios requintados eram vermelhos como rubis, embora ela não tivesse aplicado nenhum rouge. Seus olhos, brilhantes, eram especialmente atraentes. Cores estranhas ondulavam naquelas piscinas claras e límpidas, e pareciam ao mesmo tempo puras e atraentes. Seu manto elegante e arejado agarrava-se ao seu corpo pela cintura e a luz colorida e encantadora que brilhava em seu corpo afirmava claramente sua identidade. A sétima bruxa do reino do saqueamento anímico, Hua Jin. Qual é o problema? Xiuyao perguntou. Reportando ao mestre, algo enorme aconteceu no reino Yama. A barreira Yama entrou em colapso sem motivo e os 3 ancestrais Yama deixaram o mar de ossos da escuridão eterna e proclamaram publicamente Yunshi seu novo mestre. Depois disso, o próprio mar de ossos da escuridão eterna tremeu e nuvens negras encheram os céus. Todos esses eventos parecem ter algo a ver com Yunshi. Xiuyao. Ainda não temos os detalhes do que aconteceu a seguir, mas é muito provável que o Imperador Yama tenha chegado a algum tipo de compromisso com o Yunshi. Eu já estava ciente dessas coisas, respondeu Xiuyao. A voz de Hua Jin estava cheia de ansiedade e preocupação, mas a voz de Xiuyao era excepcionalmente calma e serena. Nenhuma única ondulação pôde ser ouvida dentro dela. Ele planejava há muito tempo ir para o reino Yama, mesmo antes de irmos para o reino da Lua Ardente. Ele já disse que havia a possibilidade de usar a calamidade eterna das trevas para controlar a energia yin escura no mar de ossos das trevas eternas. Ele pretendia usar isso para lidar com os 3 ancestrais Yama e coagir o reino Yama. Parece que ele teve sucesso além de suas expectativas mais loucas. Pensar que os poderosos 3 ancestrais Yama estavam dispostos a aceitá-lo como seu mestre. Ele mais uma vez realizou algo que ninguém poderia imaginar. Xiuyao soltou uma risada muito suave. Parece que ele realmente estava se contendo naquele momento. Ao observar a mudança na expressão de Xiuyao, Hua Jin não conseguiu mais se conter. Ela perguntou, mestre, por que parece que você está completamente despreocupado com isso? Com o que há para se preocupar? Xiuyao disse com uma voz relaxada. Hua Jin disse com uma voz preocupada, há uma coisa que confirmamos. E é a questão dos 3 ancestrais Yama reconhecerem Yunshi como seu mestre. Além disso, os 3 ancestrais Yama disseram pessoalmente que Yunshi os libertou do mar de ossos da escuridão eterna. Esta deveria ser a principal razão pela qual eles estavam dispostos a aceitar Yunshi como seu mestre. Quanto ao que aconteceu depois disso, está claro que o reino Yama acabou chegando a um acordo com Yunshi. Se Yunshi agora for capaz de mobilizar as forças do reino Yama, você está preocupado que ele use esta oportunidade para suprimir nosso reino do saqueamento anímico? Xiuyao perguntou. Sua voz não vacilou nem um pouco quando ela disse essas palavras. Sim. Hua Jin abaixou a cabeça. Anteriormente, Yunshi e Yanqian ainda estavam sozinhos e sem amigos na região norte, mas o mestre estava disposto a fazer um acordo com eles como iguais. Mas agora, se ele realmente ganhou o controle total do reino Yama, todo o poder das forças à sua disposição, que incluem os terríveis 3 ancestrais Yama. Não se preocupe, ele não fará tal coisa, respondeu Xiuyao com um leve sorriso. Unir os 3 reinos reais sempre foi um objetivo comum nosso. É só que ele alcançou esse objetivo com sua própria força. Mestre, há algo que você não sabe, disse Hua Jin. O reino Yama rapidamente fechou suas fronteiras depois disso e nossos espiões foram todos empurrados para longe. Enquanto isso, será muito difícil obtermos mais informações. Neste momento, mais de 20 horas se passaram e Yunshi não mostra nenhum sinal de retornar. Na verdade, ele nem sequer nos enviou nenhuma notícia. Xiuyao disse, um evento tão grande ocorreu, então não há nenhuma maneira real de escondê-lo. Esta intervenção vigorosa é provavelmente a maneira de Yunshi nos enviar uma mensagem. A cabeça de Hua Jin se ergueu em estado de choque. Mestre, já que você já sabe disso, então por que você não parece nem um pouco preocupado? Xiuyao sorriu levemente e estendeu a mão de Jade, seus dedos delicados roçando suavemente os lábios cereja de Hua Jin. Não se preocupe, ele não se tornará nosso inimigo.
Ele nunca será nosso inimigo. Os lábios de Ujin se separaram involuntariamente. Ela não entendia de onde vinha a confiança de Xiuyong, mas a única coisa que precisava fazer quando se tratava das palavras de seu mestre era obedecê-las. Não há necessidade de descobrir o que está acontecendo no reino Yama, continuou Xiuyong. Na verdade, só há uma coisa que preciso que você faça agora. Envie algo para o reino Yama para mim. O que você quer que eu entregue? O Ajin perguntou. Um cartão de convite. O Ajin saiu com muitas dúvidas em seu coração. Xiuyong gentilmente virou seu corpo na direção do reino Yama. Então, ela soltou um suspiro suave e sombrio. No final, a vontade do céu será sempre mais forte do que os esquemas do homem. Tudo aconteceu muito cedo. Mas isso também está bem. Do começo ao fim, eu também sou meu próprio. Vários dias se passaram antes de Yunxi emergir do mar de ossos das trevas eternas. Yang esteve pessoalmente de guarda na entrada do mar de ossos das trevas eternas durante todo esse tempo. No momento que ela viu Yunxi, ela fez uma reverência profunda e disse: Yang cumprimenta meu senhor. Yang cumprimenta os ancestrais. Comparada com a carranca frígida que ela usava em seu rosto há apenas alguns dias, juntamente com os olhares afiados e gelados que ela costumava dar a Yunxi antes, a atitude de Yang sofreu uma mudança drástica. Você encontrou a pessoa que estou procurando? Yunxi perguntou com uma voz calma. Reportando ao meu senhor, já trouxemos essa pessoa aqui há 12 horas e não deixamos rastros. Apenas algumas pessoas do Reino do Céu Imperial estão cientes deste assunto. Yang reportou a Yunxi. Muito bom. O olhar de Yunxi passou por ela enquanto caminhava em direção ao Salão Imperial. Tiangu foi levado ao Reino Yama atordoado. A notícia da transformação dramática do Reino Yama ainda não havia chegado ao Reino do Céu Imperial quando Yang veio buscá-lo. Tiangu sofreu uma derrota miserável para Yunxi na frente de todos os outros soberanos celestiais figuras notáveis da região Divina Norte durante a Assembleia Soberana Celestial. No entanto, sua derrota não criou nenhum trauma duradouro para Tiangu. Pelo contrário, as palavras que Yunxi lhe deixou abalaram enormemente suas crenças vaidosas. O imperador Yama deu uma ordem convocando para o reino Yama e um diabo Yama chegou pessoalmente para escoltá-lo até lá. Embora o rei do reino do céu, imperial, Tianmu, tivesse grandes dúvidas sobre isso, ele não se atreveu a ir contra a convocação. Em vez disso, ele estava determinado a segui-lo até aqui e foi Tiangu quem o convenceu a não fazê-lo. Então Tiangu seguiu Yang de volta ao reino Yama sozinho. Embora Tiangu fosse o jovem mais aclamado na região Divina Norte, a pessoa mais famosa de sua geração, nenhuma dessas coisas se aplicava aos reinos reais. Eles existiam um nível acima do resto deles. O reino do céu imperial era amigo do reino Yama há gerações, mas uma vez que alguém arranhou a superfície, esse relacionamento amigável sem dúvida se transformou em um relacionamento entre um superior e um subordinado. Além disso, era uma lacuna de superioridade que a pessoa inferior nunca poderia esperar superar. Mesmo com o status de Tiangu, era extremamente raro para ele ver alguém como ex-líder dos fantasmas Yama, Yan Sanjin, muito menos pessoas como os diabos Yama ou o imperador Yama. Só se podia imaginar o quanto o coração de Tiangu ficou abalado ao ver os lendários Yama Devils quando ele entrou no salão imperial. Seus olhos tremeram de reverência e medo enquanto olhava para o centro do salão imperial. Seus pés congelaram e seus olhos se arregalaram dramaticamente quando viu o que estava diante dele. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo, por mais que tentasse. O imperador do reino Yama, Yan Tianxiang. Tiangu teve a sorte de vê-lo uma vez, quando seguiu seu pai até aqui depois de entrar no ranking soberano celestial da região norte. No entanto, o imperador divino mais forte exaltado aos seus olhos estava na verdade parado ao lado do trono. E a pessoa que estava sentada naquele trono era Yunxi. Tiangu, Yunxi disse com uma voz fria, já se passaram alguns meses desde a última vez que nos encontramos. Você ainda se lembra de mim? Yunxi. A voz de Tiangu tremeu quando ele deixou escapar esse nome em estado de choque. Ele verificou o ambiente mais uma vez, mas ainda não conseguia acreditar no que estava vendo. Atualmente, toda a região Divina Norte foi abalada pelo nome Yunxi. Ele era o herdeiro do legado de uma imperadora diabólica e havia liberado o poder de um deus verdadeiro para derrubar o imperador divino da lua ardente no coração de seu próprio reino. Foi uma visão tão chocante que os comensais da lua desistiram sem lutar. Houve até rumores de que ele seria coroado imperador do reino do saqueamento anímico.
Cada boato era mais chocante e inacreditável que o seguinte. No entanto, as notícias da morte de Fendal Jun e da rendição do Reino da Lua Ardente logo se seguiram e esses rumores se tornaram fatos irrefutáveis. Quando todos ouviram a notícia, literalmente ficaram sem fôlego. Foi também essa notícia que fez com que as palavras que Yanxi disse a Tiangu reverberassem em seu coração cada vez mais violentamente. Na verdade, suas emoções se tornaram tão fortes e intensas nos últimos dias que ele foi tomado pelo impulso de correr para o reino do saqueamento anímico para implorar por uma audiência mais de 10 vezes e quase cedeu. Mas ela nunca sonhou que conseguiria o encontro desejado no reino Yama. Ele nunca sonhou que encontraria Yanxi novamente quando estivesse sentado no trono que somente o imperador Yama poderia tocar. Esta foi uma cena em que surpreenderia qualquer um, uma cena que confundiria completamente a mente. Tiangu, disse Yanxi com os olhos estreitados, seu olhar se tornando excepcionalmente aguçado. Esta é uma ocasião tão pequena, mas você reagiu de uma maneira tão feia. O seu chamado orgulho e aspirações equivalem apenas a isso. As palavras de Yanxi foram como um martelo batendo no coração de Tiangu. Sua alma estremeceu quando ele secretamente mordeu a ponta da língua. Sua mente finalmente recuperou alguma clareza em meio àquela dor intensa. Ele lentamente respirou fundo enquanto fazia uma reverência solene e respeitosa. Tiangu, do Imperial Even Realm, veio visitar o Yama Realm. É uma grande honra poder ver o Senhor Yun, o Imperador Yama e todos os demônios Yama. Yanxi não respondeu. Em vez disso, ele lentamente se levantou e começou a caminhar em sua direção. Quando ele se levantou, os 3 ancestrais Yama seguiram apressadamente atrás dele. Tiangu nunca tinha visto os 3 velhos curvados e feios atrás de Yanxi antes, mas quando ele olhou para eles, justo quando olhou para eles, ele sentiu sua alma ficar entorpecida enquanto tremia silenciosamente. Era como se uma garra invisível tivesse agarrado com tanta força que ele nem sequer tinha a esperança de se libertar, uma garra que só precisou de um instante para o entregar ao eterno abismo da morte. Ele só sentiu tal sensação quando visitou o Imperador Yama. Tantos anos atrás, dado o seu cultivo atual, sua mente estava muito mais forte do que antes. No entanto, os 3 velhos atrás de Yanxi o fizeram sentir a mesma sensação assustadora que sentiu naquela época. O incrível espanto de Tiangu fez seu corpo tremer, uma ação que ele era totalmente incapaz de controlar. No entanto, ele se forçou a ficar em pé enquanto lutava ferozmente para manter seu olhar calmo e distante. Ele sabia que um pedaço de lixo que cairia de joelhos devido à aura da outra pessoa nunca seria respeitado. Ouvi dizer que você se nomeou Tiangu. Yanxi caminhou em direção a ele. Quando ele finalmente falou novamente, estava a apenas alguns passos de Tiangu. Você ficou furioso com o fato de que todos ao seu redor estavam contentes por estarem presos nesta prisão. Eles viveram vidas desanimadas ou procuraram matar uns aos outros para ganho pessoal. Eles não apenas não tinham determinação para desafiar seu destino, mas também eram participantes ativos na escavação de sua própria sepultura. Uma sepultura que já era tão profunda quanto um abismo. O coração de Tiangu foi violentamente abalado por essas palavras. Ele balançou a cabeça lentamente enquanto respondia. Sim. Mas o que significam essas aspirações nobres? Eu, Tiangu, não estou apenas sozinho nessas aspirações. Mas também não sou nada mais do que um pedaço de lixo que não consegue causar uma única onda enquanto a região divina norte tomba em direção ao seu destino inevitável. Você é muito autoconsciente. Yanxi disse friamente. Não importa quão nobres sejam suas aspirações, elas não passarão de uma piada estúpida se você não possuir poder suficiente. Tiangu cerrou os dentes. Então, vou lhe dar uma oportunidade. Yanxi deu-lhe um olhar profundo enquanto dizia essas palavras. Posso lhe dar um poder que excede o de seu pai, mas tenho uma condição. Quero que você se torne a lança que rompe da jaula que é a região divina norte, uma lança que perfurará as outras 3 regiões divinas. Uma lança que pode quebrar a qualquer instante. Você se atreve a aceitar esta condição? Tiangu ficou totalmente chocado com essas palavras. Por um momento, ele até suspeitou que sua audição estava errada. O que você disse? Você não precisa duvidar de minhas palavras ou se preocupar se posso cumprir o que disse ou não. Você só precisa me dar uma resposta. Você ousa ou não ousa? Os ancestrais Yama estavam atrás dele e o Imperador Yama e seus demônios Yama formaram um anel ao redor deles.
Cada palavra de Yunxi evocava uma pressão espiritual que não era menos pesada que o poder de um imperador divino. Eles não toleraram suspeitas. A mente de Tiangu nadou em confusão, mas sua vontade e crenças receberam um golpe incrivelmente violento. Ele, praticamente falou sem pensar quando respondeu: isso é algo com que sonhei durante toda a minha vida, uma oportunidade pela qual venho implorando. Por quê? Não. Eu ousaria. Muito bom. Yunxi o elogiou com uma voz fria e calma. Depois disso, suas sobrancelhas afundaram de repente. Contendo. Ao dar essa ordem, os 3 ancestrais Siama apareceram imediatamente ao redor de Tiangu. Eles, simultaneamente liberaram seu poder, forçando instantaneamente Tiangu a ficar de joelhos. Seu poder foi totalmente suprimido e ele não conseguia nem mover um único músculo. Tiangu tinha força para lutar contra soberanos divinos de nível 10, apesar de ser apenas um soberano divino de nível 7, mas ele não era nada mais do que um verme lamentável na frente de um ancestral Yama. Capítulo 1690, Canção de Ling. Capítulo 1690. Os ancestrais Yama eram tão poderosos que era absolutamente degradante fazê-los suprimir pessoalmente um soberano divino, muito menos todos os 3 de uma vez. Mas a ordem de Yunxi era absoluta, e ponto final. Os joelhos de Tiangu atingiram o chão com um estalo retumbante. Ele sentiu como se 1 milhão de montanhas estivessem sobre seus ombros, e a única parte do corpo que ele ainda conseguia mover eram os globos oculares. Ele não tentou lutar, no entanto. Qualquer um dos poderes que o suprimem agora poderia acabar com sua existência em um piscar de olhos. Resistir? Isso foi uma piada. Bang! Yunxi convocou um caldeirão escuro antes de deixá-lo cair pesadamente diante de Tiangu. Não era outro senão o artefato de origem diabólica do reino Yama, o caldeirão Yama Devil Netecrossing. Cada demônio Yama na sala ficou surpreso com as ações de Yunxi. Ele está planejando. Yan Tianxiao ficou frio quando uma memória passou por sua mente. Ele subconscientemente levantou o pé para dar um passo à frente, mas imediatamente conteve seus passos e as palavras que estavam prestes a sair de sua boca. A palma de Yunxi nadou lentamente acima do caldeirão. Quando ele levantou a palma da mão, uma chama negra subiu do caldeirão e parou entre seus dedos. Toda a luz dentro do salão imperial foi devorada pela escuridão daquela chama negra no momento em que apareceu. Sua presença também perfurou os olhos de todos e encheu seus corações e almas. Foi porque era o poder de origem diabólica dos demônios Siama, o poder de origem de um demônio, o verdadeiro primordial. O poder de origem de um demônio verdadeiro poderia ser transmitido a um sucessor escolhido, mas nunca poderia ser controlado diretamente. Nunca houve um imperador Yama que fosse capaz de interferir em sua vontade. Mas agora, estava cumprindo as ordens de Yunxi sem qualquer resistência. Embora todos aqui tivessem sido obrigados a testemunhar todos os tipos de coisas impossíveis pelo próprio Yunxi, a cena diante deles ainda os abalava grandemente. Este é o poder de origem diabólica dos demônios Yama, disse Yunxi lentamente. O poder de origem diabólica estava flutuando bem diante de seus olhos, mas não poderia afetar nem um pouco o brilho escuro em seus olhos. Esta coisa que ele considera um poder com o qual ninguém no mundo ousará sonhar em 1 milhão de vidas, tudo em um único dia. Esperemos que você faça jus ao seu homônimo, Lonely Swan. Antes que Tiangu pudesse dar qualquer resposta, ele pressionou a luz negra na testa de Tiangu. Bzz. Houve um estrondo baixo quando a aura do diabo Yama se espalhou da chama negra como uma inundação. A figura de Tiangu foi consumida por ele em apenas um instante. Arg! O soberano divino soltou um grito de dor inicialmente, mas o conteve quase imediatamente. Depois disso, ele nunca mais soltou um grito, mesmo quando seus dentes começaram a quebrar ruidosamente devido à força que aplicava neles. Todos os demônios Yama reverenciavam seu poder de origem diabólica como algo natural. Embora o caldeirão Yama Devil Netecrossing pudesse retirar seu poder de qualquer Yama Devil, ele também tinha uma restrição especial onde só poderia ser passado para pessoas que possuíssem a linhagem Yama Devil. Tiangu não tinha nenhuma linhagem de Yama Devil, então era natural que ele não fosse aceito pelo poder de origem do Yama Devil. Poderia Yunxi realmente forçá-lo a passar seu poder para um estranho sem nenhuma relação com ele? Vossa Majestade, isso. Yan enviou uma transmissão de som para Yan Tianxiao. Desde tempos imemoriais, o poder do diabo Yama sempre pertenceu aos diabos Yama e a mais ninguém. Se Yunxi realmente tivesse sucesso no que estava fazendo,
Seria o equivalente a entregar seu poder a um estranho. Fique quieto. Yan Tianxiao o repreendeu. 1 hora se passou. Então 2 horas se passaram. Bang! Uma enorme explosão depois, a luz negra e a aura negra que engolfou todo o salão imperial na escuridão desapareceram completamente. A figura flácida de Tiangu apareceu diante de todos. O jovem estava ofegante e suando muito no chão, e uma camada de escuridão circulava lentamente dentro de seu corpo. Sua aura era completamente diferente do que era antes. Quando Tiangu olhou lentamente para cima e abriu os olhos, um brilho negro brilhou em suas pupilas. Yan Tianxiao cerrou os punhos em silêncio e sentiu uma coceira terrível no couro cabeludo. As reações do Siamo Devious foram ainda piores que as dele. Embora Tiangu parecesse incrivelmente fraco agora, sua aura era claramente a de um mestre divino de nível 8. Normalmente, demorava vários dias para injetar um poder de origem diabólica no corpo de um demônio Yama e sincronizá-los completamente. Mas Tiangu, um estranho completo que não foi de forma alguma aceito pelo poder de origem do demônio Yama, foi capaz de ganhar seu poder. E a herança foi concluída em apenas 2 horas. Embora ainda estivesse um pouco instável, a aura Yama Devil que emanava do corpo de Tiangu era praticamente perfeita. Eles não conseguiam sentir nenhum sinal de interrupção da aura ou rejeição dele. Os Siama Devils não conseguiam nem começar a descrever seu choque. Bang! Os joelhos de Tiangu atingiram o chão novamente enquanto ele inclinava sua cabeça profundamente diante de Yunxi. Ele disse, de hoje em diante, a vida de Tiangu pertence ao Senhor e a mais ninguém. Não, você está errado. Yunxi olhou para Tiangu de uma posição elevada. Sua vida pertence apenas a você mesmo. Você não precisa trair seu reino natal, nem precisa se forçar a servir o reino Yama. Você ainda é Tiangu. Você não é um demônio Yama. Eu nunca quis ser dono da sua vida. O que eu quero é a sua vontade. Tiangu olhou nos olhos e jurou as palavras que gravaria em sua alma. Minha vontade precisa de sua orientação, Senhor. Você é o único qualificado para me guiar. Nesse caso, disse Yunxi, enquanto virava as costas para Tiangu, eu ordeno que você fique no mar de ossos da escuridão eterna até que você tenha se aclimatado completamente com o poder que você possui. Então, você poderá retornar ao reino do céu imperial. Depois disso, Yunxi pausou por um segundo antes de continuar. O maior valor que você tem não é o poder do diabo Yama que você acabou de herdar, mas a influência que você tem sobre a região divina norte, especialmente entre os soberanos divinos e os mais jovens. Praticantes profundos. Você entende o que eu estou dizendo? Tiangu gravou cada palavra que Yunxi disse em seu coração. Seu sangue estava fervendo. Ele podia sentir que o sonho que antes pensava estar para sempre fora de seu alcance agora flutuava bem na sua frente. Gu entende. Gu não decepcionará o Senhor. Tiangu fez o possível para controlar sua excitação antes de declarar sem hesitação. Você agora irá para o mar de ossos das trevas eternas. Yan 2, você o ajudará a se aclimatar com seu poder. Este servo obedecerá ao seu comando, mestre, respondeu Yan 2 apressadamente. No final, Yunxi enfatizou. Além disso, não me chame de Senhor novamente. Tiangu apagou por um segundo antes de se curvar profundamente. Sim. Rumores sobre Yunxi inundaram positivamente toda a região divina norte ultimamente, então é claro que ele estava ciente de que o grande homem diante dele tinha apenas 30 anos ou mais. A razão pela qual ele naturalmente se dirigiu a Yunxi como sênior foi porque ele se sentiu como uma montanha alta que nunca poderia ser superada. Yan 2 levou Tiangu embora depois disso. Com a ajuda de Yan 2, ele tinha certeza de que Tiangu se adaptaria rapidamente aos seus poderes recém-herdados. Com isso, ele conquistou um poder leal que estava destinado a ter grandes efeitos em seus planos futuros. Por favor, espere, meu senhor. Há algo que só você pode fazer. Yan Tianxiao chamou Yunxi justamente quando ele estava prestes a sair. O imperador Yama segurava uma tábua de jade com um leve cheiro de energia escura ao redor. Yunxi estreitou os olhos ligeiramente. Ele imediatamente identificou a energia escura como sendo a aura escura do reino do saqueamento anímico. É algo que a rainha diabólica enviou. Yunxi perguntou indiferentemente. Ele não tocou no tabulete. É o cartão de convite que a própria sétima bruxa entregou anteontem, respondeu Yan Tianxiao. Convite. Yunxi franziu ligeiramente. E que horas são? Daqui a 7 dias, respondeu Yan Tianxiao, a própria rainha diabólica chegará.
Ela também mencionou especificamente que é você quem ela quer conhecer, não eu. 7 dias. A carranca de Yanxi ficou mais profunda antes de ele soltar um sorriso de escárnio. Isso é uma curiosidade. Ela normalmente simplesmente invade qualquer porta que deseja entrar antes que o anfitrião possa reagir. Uma carta convite. Hora de se preparar? Verdadeiramente uma curiosidade. Eu esperava que ela descesse dos céus com seu séquito de bruxas do nada e me surpreendesse agradavelmente, disse Yanxi com um pequeno sorriso, mas o brilho em seus olhos era chocantemente sombrio. Yanxian estava começando a perceber que Yanxi não estava apenas planejando assumir o reino do saqueamento anímico. Se sua observação estivesse correta, os dois pareciam compartilhar um profundo rancor. O que devemos fazer, meu senhor? Yanxian perguntou. Yanxi pensou por um momento antes de responder. A maneira mais estúpida de lidar com essa mulher é pregar peças e esquemas em seus amados. Ela quer 7 dias. Aí vou dar 7 dias a ela e esperar ela aparecer. Mas não aqui. Como se percebesse algo, Yanxian perguntou, você vai? Mas ele imediatamente percebeu seu erro e se conteve. Perdoe Yanxian por seu lapso de língua. Voltarei em 7 dias, disse Yanxi. Trabalhe nos convites para minha coroação enquanto eu estiver fora. Lembre-se, o convite se estende a todos, os reinos estelares superiores, os reinos estelares intermediários e especialmente os reinos estelares inferiores. Eles são a chave. Você pode escolher o texto que quiser. Sim, meu senhor. Yanxian aceitou a ordem antes de fazer uma última pergunta, sobre o novo salão imperial. Você tem alguma preferência que gostaria de mencionar, meu senhor? Desnecessário. Yanxi já tinha ido embora quando deixou sua resposta. Eu não preciso dessas coisas inúteis. Yanxi viajou para as fronteiras desoladas de um reino estelar subordinado ao reino Yama. Era um lugar escuro e sem vida. Uma garota espírito da madeira estava sentada ao lado de Yanxi. Uma brisa fria carregava levemente seus cabelos esverdeados, acariciando suavemente seu rosto com seus próprios cabelos. De vez em quando, ela dava uma olhada no rosto de Yanxi antes de voltar para si mesma. A luz em seus olhos de jade parecia tão bonita quanto o vidro colorido. Ela não foi a única que se manifestou na realidade. Onger e Yoer estavam sentados à esquerda e à direita de Yanxi. Um estava devorando os cristais negros que Yanxi deu a ela, e o outro estava mordiscando as sobremesas que Ling acabou de fazer para ela. Saboroso. 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 Onger gritou 3 vezes seguidas. Suas bochechas estavam completamente cheias e suas pupilas vermelhas brilhavam de excitação. Yoer segurava cuidadosamente suas sobremesas e olhava para Onger com as suas pupilas quadricolores. Ela parecia estar com inveja de que Onger pudesse comer os cristais negros como se fossem as coisas mais saborosas do mundo. Gole. Onger engoliu em seco e um lampejo de escuridão passou por suas pupilas escarlates. Então, ela agarrou as coxas de Yanxi e gritou, eu quero mais. Eu não tinha ideia de que a região Divina Norte tinha algo tão saboroso. Por que você não me deu, antes, mestre? Yanxi deu a ela outros 2 cristais negros do tamanho de um longan. Estes são os 2 últimos cristais do dia. Ele precisava salvar o resto. Para realizar um grande sonho. HMPH, ainda sou um avarento, eu vejo. Isso foi o que Onger disse. Mas seu movimento não foi nem um pouco lento. Ela pegou os 2 cristais em um piscar de olhos, colocou-os na boca e começou a mastigar, alegremente. A alguma distância, Yan e Yan 13 estavam olhando para Onger comendo o cristal diabólico da escuridão eterna que eles nem ousavam tocar e tremiam da cabeça aos pés. O que diabos é esse monstro? Demorou um pouco até que Yeone conseguisse cuspir a pergunta. Eu não sei. Yan 3 balançou a cabeça antes de perceber o que Yeone havia feito. Ele o repreendeu em voz baixa, Pui. Onde estão seus bons modos, velho fantasma? O mestre é o imperador diabólico encarnado e é tão elevado quanto o próprio céu. Foram necessários 800.000 anos de espera para ter a oportunidade de servi-lo. Essa garota é claramente próxima do nosso mestre, então é natural que ela esteja além da nossa compreensão, assim como o nosso mestre. Então, como você pode chamá-la de monstro? Tão rude. Yeone estremeceu ao perceber antes de concordar com a cabeça. Certo, certo. Você está totalmente certo. Mestre, por que você escolheu Tiangu? Yilin perguntou baixinho.
A maneira como Yunxi estava agindo agora era Yunxi que ela mais amava. Ele só sorria assim quando enfrentava Onger e Inoue. Yunxi disse, quanto mais forte for a convicção de uma pessoa, mais difícil será distorcê-la. No entanto, também os torna mais fáceis de controlar, uma vez que você entende o que os motiva. Eu dei a ele a chance de realizar sua ambição impossível, então é natural que ele me retribua com sua lealdade. E com sua vida. Além disso, a reputação e a influência pessoal de Tiangu sempre superariam a minha, um recém-chegado. Ele é uma arma útil de valor, inimaginável. Isso significa que você o ajudou porque o viu como uma ferramenta potencialmente valiosa. E não porque admira seu espírito. Lin perguntou. A expressão em seus olhos mudou um pouco quando ela disse isso. Claro. Yunxi olhou para frente. Tudo na região Divina Norte é apenas uma ferramenta útil para mim. Será que? Lin abaixou a cabeça e escondeu a dúvida atrás dos olhos. Isso significa que sou uma ferramenta para você também. Desde o dia em que Yunxi solicitou o cultivo duplo com ela, Lin nunca teve um momento de paz. Antes que ela percebesse, ela foi assaltada por todo tipo de confusão e dúvida. Ela não entendia por que estava se sentindo assim. Ela sabia que viveria e morreria como posse de Yunxi desde o dia em que se transformou no espírito, venenoso por vingança. No entanto, sua ansiedade só aumentava à medida que o pensamento pesava sobre ela. De repente, ela sentiu suas pequenas mãos sendo agarradas por Yunxi. Ele a colocou de pé e disse gentilmente, venha comigo.